Já passou praticamente todo mundo, né, pelo programa. Já passou Lula, já passou, enfim, né, muitos políticos. Qual que foi a entrevista mais difícil, assim? Tem alguma que te vem à cabeça? Passaram todos os ex-presidentes da República, menos a Dilma Rousseff, né? A gente ouviu todos os ex-presidentes. Aliás, tem convite para a Dilma também, no momento que ela quiser falar conosco, a gente está a Dilma nos assiste aqui semanalmente, agora ela vai... Depois do podcast aqui, ela vai... Ela vai atender o meu convite, espero que sim, porque a gente já conversou com todos mesmo, já conversou com o Sarney, já conversou com o Collor em mais de uma oportunidade, já conversou com o Fernando Henrique em mais de uma oportunidade, já conversamos com o ex-presidente Lula, e com o ex-presidente Michel Temer, e é sempre... Eu faço aqui não juízo de valor sobre a postura de cada um, né, ideológica, mas porque eu acho que é sempre rico você ouvir diferentes pessoas com diferentes pontos de vista, com uma experiência de ter sido chefe do Poder Executivo, né, de uma nação como o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes. Eu acho que é sempre válido ouvir um ex-presidente da República. Gosto de ouvir, ainda mais eu sou apaixonada por política, né? Claro. Tu falaste da entrevista do Lula, por exemplo, né? Essa é uma entrevista que eu acho que é emblemática, sob o ponto de vista, né? Se a gente olhar, sob o ponto de vista de que é muito difícil você ver o Lula falando para um veículo do Grupo Globo, né? É muito difícil, há uma desconfiança, dos próprios aliados, dos próprios seguidores, né? Pessoas que têm um posicionamento político parecido, próximo, né, que tem essa proximidade. Então, eu achei até que essa entrevista não ia fechar, com o bastidor aqui, eu fiquei tentando durante muito tempo, bastante tempo, e eu queria fazer essa entrevista, e até porque ele, né, tinha passado pelo período da prisão, enfim, né, enquanto presidente ele já tinha falado para a RBS, mas depois de todo o processo ele não tinha falado. E conversando muito com o assessor, com a equipe dele, que é muito gentil, que é uma equipe muito entregue também. E depois, quando fechou essa entrevista, né, eu tive uma dedicação também para estar preparada para aquela entrevista, né? Eu conversei com muita gente, eu conversei com deputado, eu conversei com jornalista, eu conversei com roteirista, com produtor, com pessoas que participaram da produção do Democracia em Vertigem, com pessoas que estiveram com o Lula lá naquele momento que, antes dele ser preso em São Paulo, lá agora me fugiu o local, no sindicato. São Bernardo, exatamente. Então, eu conversei com muita gente para saber, e mais do que isso, além de ver uma entrevista, né, de 30, 40 minutos, acho que não foi mais do que isso, mas eu telefonei para muitas pessoas. A preparação foi de mais de um dia, né, para estar ali, entregue. Tem alguém chegando? Não, é que o cachorro, vou explicar para quem está ouvindo. Não sei se o pessoal do podcast vai ouvir, mas o do YouTube vai ver, porque a Nina, daqui a pouco, ela passa aqui atrás. É o que acontece. O vizinho tem um cachorro, né? Que é um cachorro que, de alguma maneira, esse cachorro e Nina tem uma atmosfera de tensão entre eles. Toda vez que ele vai passear com o cachorro, passa pela porta, a Nina sente o cheiro, e ela olha, né, vai ali por baixo, e ela quer dizer, eu tô aqui. Muito bom. Participação especial. Voltando, né? Participação, não, ela participa, às vezes, do timeline do Gaúcha Mais, já participou do Jornal do Almoço. Nina tá on sempre. E, aliás, nessa entrevista com o Lula, ela veio também, subiu assim, e aí eu nem sei se isso foi para o ar, porque como a gente está fazendo aqui, a gente prepara antes, né? Explicando para quem está nos ouvindo, nos assistindo, a gente testa a câmera e tal, né? Então a gente estava testando a câmera e tal, quando ela subiu no meu colo, e aí ele viu, né, e brincou, falou do cachorro dele, eu não vou me lembrar, óbvio. Acho que a gente até falou sobre isso no ar depois, porque ela veio, principalmente como eu estou conversando com um computador, né, claro. ela fica achando que eu estou dando atenção para outra coisa que não ela, e fica com ciúmes. Mas voltando à entrevista do Lula, eu me preparei super para fazer ela, por isso, e porque também, assim como Lula e qualquer outro político, muito habilidoso com as palavras, né? O Lula tem uma oratória muito preparada, é muito tempo de política, de sindicato. Eu sabia que é fácil para quem
para quem fala, né, por ter essa habilidade, mas para quem entrevista é difícil, né, você ter aqueles elementos para conseguir questionar, confrontar, sem fazer da entrevista um ringue, porque não era esse o meu objetivo, né? Eu queria poder conversar com o ex-presidente da República. Então, busquei muitas informações, mas assim eu fiz também com outros, como foi quando a gente entrevistou o Sérgio Moro, por exemplo, né? Eu li muito, quando foi com o próprio Bolsonaro, ainda deputado federal, como foi com o Temer, quando foi nosso convidado, com vários, estou falando só de política, né, mas pegando ator, atriz, quando a gente recebeu a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos, foi uma entrevista assim, muito rica, muito especial, quando a gente recebeu no estúdio, assim, personagens, o Thiago Lacerda é um parceiraço nosso do programa, identificado com o Rio Grande do Sul, está sempre que a gente convida, ele vem conosco, entrevistas mais duras e difíceis, como quando sobre a Boate Kiss, sobre a tragédia da Boate Kiss, quando a gente entrevistou uma das sobreviventes, uma entrevista em que todos nós engasgamos, assim, pela emoção forte, com o pessoal da tragédia da Chapecoense. Então, é aquilo que eu te falei, parece que eu estou sendo, estou sendo repetitiva, mas se for uma entrevista com alguém que fez um livro de 2 páginas, ou se for com o ex-presidente, eu acho que tem que ter entrega e tem que ter um prestígio da nossa parte, né? Claro. Se o convidado veio ao Timeline e aceitou falar ao Timeline, ou ao Gaúcha Mais, que é outro programa que eu faço, o mínimo que eu posso oferecer é toda a minha entrega para realizar a entrevista. E eu acho legal a questão, nós jornalistas precisamos nos lembrar disso, porque às vezes querem que a gente esqueça, que a gente tem o dever de conversar com todo mundo, assim, né? Todo mundo pode ser ouvido. No caso do Lula, por exemplo, e todo mundo tem que ser questionado também, né? No caso da entrevista do Lula, teve um momento bem emblemático, que tu perguntou para ele, tu não titubeou e perguntou, foi ano passado, se não me engano, estava bem no auge da questão da Lava Jato, Vaza Jato e tal, e tu perguntou, acho que a frase foi bem essa, né? O senhor roubou? Foi essa a tua pergunta. E depois tu, inclusive, fez uma coluna, né, defendendo teu direito, tua responsabilidade de perguntar, né? Que era tu fez nada mais que o teu dever enquanto jornalista. Mas, obviamente, isso gerou uma onda de pessoas que acharam um absurdo, pessoas dos dois lados, eu acho, inclusive, né? Pessoas mais ligadas ao ex-presidente que acharam descabida a pergunta e bolsonaristas que também não gostaram, enfim. Como tu lidou com isso e tu já estava preparada que viria isso? Sim. Depois que você eu cobri 2 áreas assim que são emblemáticas, que é política e futebol. E, por incrível que pareça, o futebol é ainda pior. São 2 áreas que você tem que estar com a saúde mental muito em dia, porque a rede social, ela veio de uma maneira, é quase como a Nina latindo aqui, né? Ela vem no teu ouvido e ela vem forte, tu tenta argumentar, tenta falar, e aquele latido fica aqui muito presente. E eu vi uma entrevista do Bial com o Thiago Leifert dia desse, ele fala que durante o período que ele faz o Big Brother, ele não lê nada. Porque se você entrar nessa pilha de que você está sendo A, B ou C, que você está sendo a favor da direita, da esquerda, do Lula, do Bolsonaro, você não vai conseguir ir adiante. A não ser que você seja muito, muito, muito assim, né, sublime, você consiga, sabe? Eu não tenho essa capacidade. Então, eu já sabia que viria, né? Primeiro, eu sabia que viriam ataques pelo fato da gente ouvir o Lula, né? Como que vocês dão espaço para as pessoas falam, né, para um presidiário, para um ladrão, isso eu tinha certeza que viria. E então, por parte, né, de quem não gosta do Lula. E por parte de quem gosta do Lula, eles esperavam que a gente não fizesse perguntas como essa, o senhor roubou. E essa pergunta, ela tem uma razão de ser, eu me lembro que eu expliquei isso, né? Eu expliquei isso. Primeiro, que o jornalista tem que perguntar, e segundo, que não era uma pergunta, o ex-presidente teve uma condenação, hoje essa condenação foi anulada, mas na época não estava anulada, né? Então, o mínimo que eu posso fazer é perguntar sobre isso, né? E eu acho que eu tenho uma posição, mas aí a posição Kelly, né, individual, particular, pessoa física, eu não gosto
muito, né? Eu sei que às vezes acontece, aliás, eu não gosto nada, mas eu sei que às vezes acontece quando entrevistas viram ringues, né? Existe um tipo de entrevista que o entrevistador faz ali quase que, né, no ringue com o entrevistado. Ele não particularmente, é o teu perfil, sim. Não é o meu perfil, mas e acho que aquela entrevista foi super, até no sentido educado, e o Lula estava super à vontade, assim. Sim, ele nem se incomoda com a pergunta, né, se não me engano. Não, não, na hora ele não achou nada desrespeitoso, né? Pelo contrário, a gente estava numa vibe muito boa, num ambiente bom. Falamos até da namorada, das cartas que eles trocaram. Eu acho que a gente falou do cachorro também, porque eu me lembro que antes a Nina tinha aparecido na tela. E quando ele trouxe, ele sempre, quando a gente questionava, né? Então, a sua condenação e tal, ele falava, mas o Moro e o Dallagnol, né? Ele tinha essa questão. A Nina, ela tá presente mesmo. Ela tá aqui querendo participar, tal como ela fez nesse dia. Mas ele sempre trazia isso, porque foi o Moro, porque foi o Dallagnol. Aí eu falei assim, eu me lembro que foi quase que, mas eu digo, mas então o senhor não roubou. Eu digo, mas o senhor roubou. Assim, né? Eu quero dizer, mas então o senhor fez ou não fez isso, né? Como eu poderia ter dito, mas o senhor apertou o botão ou não apertou o botão? Era isso que eu queria, né? Que ele dissesse, que ele respondesse, e numa forma que para mim, Kelly, não foi agressiva, mas foi interpretada com muita gente. Eu ouvi barbaridades aquele dia, e teve... mas eu, infelizmente, eu ouço barbaridades há bastante tempo. Eu tenho eu acho até que é mais pesado sobre as mulheres, mas eu sei que é pesado sobre os homens também, porque o meu marido é jornalista e ele também ouve barbaridades no campo de futebol, porque as pessoas colocam essa raiva para fora, essa raiva do mundo, a raiva que eles têm do sistema político, do time que se desclassificou ou não, eles jogam em cima dos jornalistas, né? Que não tem culpa. Eu sei, às vezes eu também fico brava com o juiz e também xingo o juiz com coisas que eu não diria para pessoa que eu gosto. Mas isso, infelizmente, a gente está falando das redes sociais, ela faz com que ecoe mais. E o ódio, o comentário pesado, pejorativo, ele engaja mais. Então, as pessoas botam um comentário ruim, e a outra vai lá e curte, a outra vai lá e curte, aquilo vai crescendo, né? Vai se multiplicando. É uma progressão, não é aritmética, é geométrica, porque ela vai se alimentando daquilo ali, e quando a gente vê, tá nesse nível. Então, eu acho que a gente também tem que ter, quanto jornalista, quanto profissional, ter o espaço para respirar, para ver que aquilo não diz sobre mim, né? Não tinha verdade ali naquelas acusações que foram feitas. Eu tenho muitos amigos que são de direita e muitos amigos que são de esquerda, de extrema direita e extrema esquerda, tem de tudo. Assim, eu tenho muitos amigos de todas as... Até porque eu morei em Brasília, então eu converso, dialogo com muita gente de diferentes campos políticos. E aí, vários amigos meus, né, disseram assim, poxa, tive que te defender no grupo X, porque estão aqui te atacando, tive que te defender no grupo Y, porque estão aqui te atacando. Uma disse que eu era uma patricinha, que estudou na PUC, né, uma coisa assim, imagina, não faz o menor sentido, porque eu estudei com bolsa, vim de um bairro da periferia, né, meu pai estudou até a quarta série. Chegou a vez do outro. Ela ou ele? Ele. Tá, para quem não tá vendo, gente, vem um gatinho agora. Esse é o Dobby. Apareceu na tela, um gatinho cinza, e a Nina tá aqui do meu lado. Mas o que eu quero dizer, né, e desculpa me estendi na resposta, peço perdão, é que, infelizmente, os ataques fazem parte desse mundo doido que a gente está vivendo. Não é de hoje, né? A gente já viu que, em diferentes momentos da política brasileira, ser jornalista não foi tarefa fácil. Tu recebe muito hate frequentemente? Te chamam de bolsonarista e enfim, de comunista? Esquerdista, bolsonarista, comunista. Como eu já fiz futebol, então me chamavam de burra, uma burra ainda me chamam, né? Mas coisas que eu sou feia, que eu tenho um nariz muito grande, que esses comentários que a gente fala misóginos, assim, né, para atacar uma mulher, atacam muito a questão da beleza, né, como se a beleza fosse a coisa mais cara que uma mulher tem, para dizer que eu, né, esse teu nariz é muito grande. Uma vez uma mulher mandou lavar louça, porque fui a primeira mulher a participar da sala de redação, né, então ela falou, o que eu estava fazendo ali, porque eu não estava lavando a louça. Então, eu recebo muita mensagem, assim, mas eu recebo muito amor também. Eu sei muita gente conectada comigo, que fala que
que ouvir uma mulher e ver uma mulher ocupando espaços tão importantes no rádio, na comunicação gaúcha, espaços, né, que antes eram exclusivamente masculinos, uma mulher que debate futebol, uma mulher que debate política, uma mulher que entende dos assuntos, que comunica os assuntos, que circula nas esferas de poder, que está, claro, agora tem pandemia, não estou, né, mas está no Congresso, está no Palácio Piratini, está na Assembleia Legislativa, que é respeitada, né, como jornalista, então também vem muita coisa positiva. E assim, o fato, a gente também tem que ter consciência, eu digo infelizmente, né, que quando mais a gente cresce, mais a gente está envolvendo, mais abrangência a gente tem, mais exposto a gente está. Por isso que cuidar da saúde mental é tão importante. Você vai ver mulheres sendo atacadas por diferentes razões, né? Mulheres da Globo, da TV Globo, mulheres da CNN, mulheres de diferentes locais, de pessoas que se posicionam, são muito atacadas, né? E eu, pelo meu ofício, às vezes, nem sempre eu estou posicionada. Normalmente, eu trago uma informação e a pessoa faz a leitura que ela quiser, né? Às vezes eu até faço questão de dizer, não estou fazendo juízo de valor, mas o presidente fez tal coisa, o que vocês acham? Né? Façam as suas avaliações. Mas as pessoas têm uma raiva, né, que está contida ali, e precisam, de alguma forma, colocar para fora aquilo. Então, eu recebo muito isso. Antes eu dava silenciar, às vezes, quando passa do ponto, eu bloqueio, denuncio. Né, já tive casos muito mais pesados, né, quando invadiram meu celular, quando divulgaram meu celular, tive que trocar de número. Já teve caso em que divulgaram o endereço, daí tive que registrar boletim de ocorrência na delegacia. Então, tem coisas piores ainda, né, do que o hater de internet, que só ataca, entre aspas. Eu até quero voltar na questão do machismo, né, que é um tema bem importante com relação a parte, acho que principalmente, mais, eu acho, na época que tu estava ligada, cobrindo futebol, por exemplo, que devia ser mais, mas eu acho importante, eu fiz a questão lá toda da entrevista do Lula, que eu acho que foi importante que tu sabia do que ia vir depois de fazer a pergunta e tu fez. Isso eu acho muito interessante, muito importante pelo seguinte, eu sinto que hoje em dia a gente pensa muito antes de... que é ótimo pensar antes de falar qualquer coisa, e eu acho bom quando eu faço isso, mas mas eu não gosto, eu acho muito ruim quando a gente deixa de falar, não porque a gente acha que aquilo é errado ou inadequado, mas por medo de ser cancelado, ou de ser... Tu entendeu? Isso que eu acho que é o problema. E eu sinto que muita gente está deixando de perguntar, de comentar, enfim, jornalistas estão deixando de fazer as perguntas certas nos momentos certos por medo disso. E é compreensível, porque a gente acabou de relatar a quantidade de coisa que acontece quando se faz simplesmente uma pergunta ou um comentário. Para escutar esse papo completo, clique no link da descrição deste vídeo, ou procure por Troca Letras, tudo junto, no Spotify ou em qualquer agregador de podcast. Curtiu esse vídeo? Então clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais conversas como essa.